Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Olá, bom dia! Seja bem-vindo a www.radiovirtual.com.br. São 9 horas mais 36 minutos e a partir de agora você acompanha mais um Virtual News nesta manhã de terça-feira, dia 5 de julho de 2022. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Para quem aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida sempre. Felicidades. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, César Martins, conosco aqui, começando nesta manhã. Legal, Marcio. Bom dia a quem nos assiste, quem nos ouve. Um prazer aí estar junto novamente. Esse bate-papo sempre inteligente, é importante e saudável. César é uma das mais novas aquisições do time da Virtual, aí junto com o André Louro, André Lima e também André Santos, aqui com a gente nesse bate-papo. E o Heitor, claro, Heitor Santos, aqui participando com a gente. Terça-feira, o dia começando aí, estamos na casa dos 16, 17 graus, a máxima de 27, a mínima foi de 15 na madrugada e a tendência se mantém, embora o inverno, embora o frio tenha se mostrado não tão tem esfriado um pouco, né? Então temos essa dificuldade, essa preocupação. E as campanhas dos agasalhos continuam e você pode participar aí fazendo as suas doações. E hoje mesmo em Santos tem o desfile em prol da arrecadação de agasalhos no Praia Mar. Se você puder participar e colaborar, é muito bom. Está chegando e muitas pessoas precisam desse calor humano, não, César? É isso aí. A gente, graças a Deus, pelo menos durante o dia, a gente está tendo aí uns picos de calor, que tá até estranhando, nem parece o tal do veranico, né? Nem parece o inverno, mas tem realmente feito ondas de frio aí que vira e mexe, a gente ouve notícia aí de moradores de rua, pessoas sem desabrigadas, acabam morrendo de frio, e isso é muito triste, né? Muito... Sim, e nós temos aí, segundo a previsão, 2 grandes frentes frias chegando aí nesse período de inverno. Então a temperatura vai cair, não se preocupa não, vai cair. É bom, o inverno é gostoso e tudo mais, teve aí o período de festas juninas, e aí vem essa questão dos festivais de caldos e aquela coisa toda, mas a gente tem essa preocupação com o próximo. Terça-feira, agradecer o pessoal que ontem, falando sobre a questão dos combustíveis, né, e principalmente a participação do ente público nessa discussão, né. Agradecer a todos aqueles que encaminharam as mensagens via WhatsApp, e eu reforço aqui que as mensagens do WhatsApp, elas são restritas, permanecem no WhatsApp, nós não utilizamos ela para veiculação. Caso seja necessário utilizar para veiculação, lógico, se ela pode ser utilizada ou não, isso é o correto a ser feito, né? E nós estamos aí buscando tratativas para debater ainda mais o assunto e chamar aqui a discussão dessa questão, não só dos preços dos combustíveis, mas também do gás de cozinha, né? Que está incidindo sobre isso. Vamos falar isso hoje aqui no programa? Legal. Vamos falar? Bom assunto, boa pauta. 9 horas mais 39 minutos, mas é claro, vamos para as notícias desta terça-feira, dia 5 de julho de 2022. E o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou o bloqueio de aproximadamente 451 milhões de reais da plataforma de negociação de criptomoedas Capital Instituição de Pagamento. Segundo fontes, desde os últimos 6 meses de 2020, a Capital atuava na operacionalização de transações de compra e venda de criptoativos de clientes da corretora Global Binance e na conversão de criptoativos em reais.
A corretora não tem sede no Brasil e foi instituída sob as leis da Lituânia. A Binance teria se recusado a seguir regras do Banco Central, válidas desde 16 de junho, que determina que as empresas identifiquem de forma individualizada todos os clientes que operam por meio de plataformas de negociação de criptoativos. Hoje, o objetivo do Banco Central é evitar operações ilegais como lavagem de dinheiro por meio do mercado cripto. A determinação do TJ ocorreu no dia 30 de junho. Bom, criptomoedas. Mercado aí aberto, o pessoal comprando criptomoedas, vendendo criptomoedas. E eu confesso para você que me chamou a atenção os 451 milhões na mão de uma empresa que tem sede na Lituânia e que operava sem mostrar quem realmente são os donos das criptomoedas. Então chama a atenção. E não é qualquer dinheiro, né? 451 milhões. Há uma pressão já muito forte de vários países da América e da Europa por conta de uma regulamentação definida para criptomoedas, né? A preocupação é exatamente nessa questão. Você tem que ter uma transparência, como você tem vários outros investimentos e aplicações do que de todo o lastro, né? De onde vem, para onde vai, de quem vem, por que vem. E a criptomoeda ainda não tem isso definido, tanto é que você vê que ela segue leis aí da Lituânia. E o Brasil trabalha com a lei da Lituânia, quer dizer, você não tem transparência, você não sabe quem está operando, o porquê está operando, quanto está operando e de onde está operando. Fica realmente uma brecha muito grande por conta de crimes aí. Nós tivemos recentemente a notícia referente ao envolvimento de um contador dos trabalhadores, investimento numa empresa sendo bloqueado bens, tudo referente ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Né? E agora a gente também tem essa situação de que o Banco Central bloqueando 451 milhões de reais. Transparência, né? Sim. Tem que saber de onde vem, para onde vai. E você vê, tá bloqueando, e isso é uma fração mínima. A criptomoeda, geralmente quem movimenta, eu tenho bons amigos aí, grandes amigos que trabalham hoje só na movimentação, na análise de criptomoeda, e assim, a movimentação é muito grande, o valor é muito grande, assim, a cotação dela já é muito alta comparada a qualquer outro investimento. Então, se não houver transparência, realmente a gente está fadado aí a ter problemas graves aí com crime. Receita, pessoal de sonegação, tem toda uma situação que é feita. Lavagem de dinheiro, né? Lavagem de dinheiro. Isso aí, então tá aí. Tribunal, isso foi na quinta-feira, dia 30, né? Dia 30 foi quinta-feira passada. É isso. Vamos para a próxima matéria desta manhã de terça-feira. E a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que permite desconto na remuneração de agente público envolvido em atos de corrupção. A proposta modifica a lei de improbidade administrativa para prever que, na ação por improbidade administrativa, o juiz possa autorizar o desconto de até 30% na remuneração do agente público, até o valor de enriquecimento ilícito auferido ou de juízo sofrido pela administração pública. O valor deve ser depositado em juízo e convertido em renda ao ente público envolvido, caso o agente seja, ao final, condenado ou a ele restituído, se é absolvido das imputações, é claro. O desconto da remuneração só deve ser feito se o agente público não tiver bens que possam ser indisponibilizados para a garantia de ressarcimento integral ao erário. O texto também estabelece que a indisponibilidade de bens alcança valores correspondentes à aplicação da multa civil como sanção e se refere também a bens adquiridos anteriormente à suposta prática do ato ilícito. O texto foi analisado em caráter conclusivo, o que significa que poderá seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. A informação é da agência Câmara de Notícias. Bom, vai pegar no salário. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, né, para falar melhor. Márcio, sim, isso é uma discussão já antiga, né? Infelizmente, a estabilidade que deve existir, eu sou a favor do servidor público, ela esbarra, às vezes, em algumas travas que impossibilitam sanções quando há crimes, ele é um funcionário, só que é um funcionário público, ele tem um regime diferente, só que ele tem que seguir lei, ele tem que seguir regras, ele tem que seguir as suas
a sua Suas contratação, obrigações, né? exatamente, as suas convenções lá. E assim, nada mais justo. Se faltou, qualquer empresa privada, se faltou, hoje para você fazer um desconto num servidor público é a coisa mais difícil que existe. O servidor público, eu canso de dizer, é quem faz a roda girar no Brasil. Só que infelizmente essas brechas que impossibilitam sanções, impossibilitam penalidades, fazem com que a gente tenha aí boa parte de pessoas que não têm a menor responsabilidade e acaba atrasando o serviço realmente a quem mais precisa, na hora de buscar um recurso, na hora de uma análise, na hora de uma perícia, na hora de seja qual for o serviço. Então o que era para ser ágil, o que era para a gente ter uma velocidade maior, acaba não existindo por conta da irresponsabilidade, a corrupção, a fraude de pessoas que sabem que é tão difícil sofrer uma penalidade que continua. Aqui ele não está dizendo que todo servidor. Muito pelo contrário. Mas quem tem mau caráter, numa brecha que tenha, vai se aproveitar Exato, dela. vai usar dela Ela exatamente porque é blindado aí pela burocracia para depois sofrer uma penalidade, uma sanção. Tá aí essa condição agora que, né, que vai pegar no salário ali, vai antes mesmo da ação já vai ser É como se fosse um depósito em juízo, né? né? Depósito em juízo, já 30% você não tem como dar garantia, então 30% do teu salário vai ficar aqui. Tá aí. E o interessante é que agora ela segue para o plenário, ela segue direto para o Senado. Ela não passa para a Câmara, porque de acordo com as comissões, né? Ela tem atributo de ser votada pelas comissões, não segue para plenário e caso haja algum recurso. Caso contrário, vai direto para o Senado, que aqui também deve votar a toque de caixa. A toque de caixa. Então, vamos para a próxima matéria desta manhã de terça-feira. Pesquisadores defendem adubo alternativo para enfrentar a crise dos fertilizantes. Com a diminuição de exportações de fertilizantes pela Rússia e Ucrânia, os preços desses produtos têm se mantido em patamares elevados. Para fazer frente ao alto custo, pesquisadores defenderam soluções regionais para o manejo da fertilidade do solo. O assunto foi discutido em audiência pública promovida pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia da Câmara dos Deputados na quarta-feira, no dia 29. Uma dessas alternativas é o uso de remineralizadores para suprir parte dos nutrientes necessários à produção agrícola, diminuindo os custos com a importação de adubos sintéticos. O produto da mineração, os remineralizadores, são minerais primários que aumentam a fertilidade, a retenção de água e a atividade biológica do solo. Seu uso melhora a resposta de terra aos fertilizantes e ao manejo agrícola em países de clima tropical. Hoje, essa tecnologia é adotada em 5 milhões de hectares no país, o que representa 7% da área de grãos, segundo o levantamento da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa. Os remineralizadores podem custar até R$ 400, já os insumos convencionais alcançam o patamar de 7 mil. A fonte é da agência Câmara de Notícias. Bom, nós enfrentamos uma condição que o país não produz 30% de fertilizantes que utiliza e que é necessária a importação de fertilizantes. Inclusive a taxa de importação é zero, Sim. o que desfavorece a indústria nacional. Só que mesmo assim nós estamos falando de fertilizantes sintéticos. E o que se coloca aqui é uma utilização de subprodutos da mineralização. Exato. A extração de minérios gera subprodutos e esses subprodutos podem ser utilizados na agricultura. Quer dizer, é um avanço. É um avanço, principalmente quando a gente coloca aí, não é o meu know-how, não tenho experiência, a gente estuda algumas coisas sobre a questão aí de saúde. Agora, a gente vê nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, o que cresceu aí de problemas de saúde exatamente relacionados ao uso de sintético na alimentação atual. De enfraquecimento dos nutrientes dos alimentos. Exato. Então, quer dizer, a gente não tem a mesma saúde, o mesmo desenvolvimento saudável que se tinha aí há alguns anos. Tanto é que doenças aí que a gente não ouvia falar. A gente vê criança com 7, 8, 9 anos com problema de colesterol, consequência aí da utilização de sintéticos, da utilização de produtos industrializados, agrotóxicos, enfim.
além da baixa no custo, você acaba tendo um ganho aí, né, Nessa questão de na qualidade de vida, vida. na qualidade Né? de vida. Então, é uma A notícia muito boa. A pesquisa é bem ampla e ela fala também dessa questão da alimentação, do aumento de algumas doenças e também da depressão, né, em relação à perda de nutrientes na alimentação devido à utilização de sintéticos. Então tá aí a possibilidade. O Brasil, de acordo com o que foi dito, é autossuficiente se for para utilizar esses subprodutos da mineração e a possibilidade de ganho, quer dizer, o valor de 7 mil, de 400 para 7 mil é realmente interessante. E lógico, a gente está na dependência do adubo que vem da Ásia, né? Quer dizer, Ucrânia. Na verdade, isso é uma questão assim, que é um assunto que a gente ficaria aqui dias falando. O Brasil ele é incrível porque a gente é um país totalmente autossustentável. A gente conseguiria viver sem a dependência de mais ninguém. Porém, a gente não produz praticamente nada. A gente só envia insumo. Então, quer dizer, a gente começa o processo, manda para fora e depois compra novamente 5, 6, 7, 8 vezes o valor. Então, quer dizer, a gente não produz, a gente não gera riqueza. A gente manda o insumo e depois gasta para comprar o que a gente mesmo o que a gente mesmo necessita. Cultiva. Então, a indústria nacional não tem condições de a gente deveria ter um pouquinho. Eu acho que falta um pouquinho de tato aí do governo em geral para a gente investir mais em pesquisa, investir mais em produção, porque senão a gente vai ser dependente do mundo a vida toda. A gente coloca a importação zero. Trouxe importação zero na questão dos insumos, né, nessa questão. Agora, a soja, olha o preço que foi. O país que mais produziu soja teve que importar soja para produzir o óleo de soja para o mercado interno. Quer dizer, são alguns absurdos. E a indústria nacional de fertilizantes ela vem sofrendo com isso também. Então é necessário colocar muita luz sobre essa questão, né? E se for para reduzir e melhorar a qualidade, não tem nem discussão. Pelo menos já é um avanço, né? Não tem nem discussão. Se for para melhorar a qualidade e reduzir custos, não tem nem discussão. Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Sim, Fundação de Sistema contra Enchentes na Zona Noroeste em Santos será concluída até agosto. Obra de implantação do sistema denominado EEC7, sobre parte já enterrada no mangue da Vila Gilda, faz parte de um conjunto de 14 sistemas de comportas e 13 estações elevatórias previstas para entrar em funcionamento até 2028, dentro do programa de macrodenagem Santos Novos Tempos. Trata-se da implantação de uma estação elevatória, um canal e comportas no final da Avenida Haroldo de Camargo, na divisa com São Vicente. Os serviços de fundação devem ser finalizados até o início de agosto. É a primeira etapa dessa obra, que promete aí acabar com essa questão das enchentes naquele período ali, né? Bom, Márcio, eu acho que o assunto da enchente naquela região, na entrada de Santos e Zona Noroeste, o túnel ligando a Zona Noroeste, a Zona Leste em Santos e a tal da travessia para o Guarujá, seja por túnel ou por ponte elevatória, são assuntos que eu acho que eu ouço desde que... Tá quase virando lenda, né? Desde que eu me lembro, assim, eu tenho alguma lembrança, desde criança eu ouço sobre isso. É importantíssimo, porque aquela região, eu já morei na área da Zona Noroeste ali também, já enfrentei ali alagamentos terríveis, não onde eu morava, mas para transitar. E mesmo hoje a gente ainda sofre muito, né, cara, naquele... Porque para a região toda, né? Fala, né? Entrou ali para... Ainda é Santos, né? São Vicente é só São depois. Vicente é só lá depois do cemitério. Da Roda dos Ventos, exatamente, lá. É lá na... São Vicente é lá no... Então a enchente... Em Santos. A entrada de Santos, toda aquela área ali é Santos, né? Não é São Vicente. Toda a área é Santos e sofre, assim, é muito sofrido, porque você não tem outro acesso. Por mais que você venha pelo morro, quem mora ali naquela região onde fica tudo debaixo d'água, você não tem, por mais que você venha pelo morro, você venha por qualquer outra... Quem vai de Cubatão pra Ponta da Praia, consegue ir pelo Porto, de repente dá a volta, vai pro Praia, lá São Vicente, sai pela praia... Agora, e quem precisa chegar na Zona Noroeste? Quem mora ali? Primeiro que sua casa sobe em 1,5 metro de água. Segundo que você não consegue acesso. Aí você não tem ônibus, táxi, não tem nada.
é terrível e assim, é um problema muito antigo. Eu fico Olha, muito feliz. realmente, Essa a realmente enchente. é uma notícia sensacional, porque é importante, precisa muito. Decepção, quando se renovou a entrada de Santos, foi justamente a enchente logo após, né? Sim. As pessoas foram surpreendidas logo após. Nós falamos aqui na semana retrasada sobre as obras ali no Sabuó, que é no Rio Sabuó. Está sendo feito obras, né? Vai ser aprofundamento, Sim. alagamento de vazão, e justamente para dar vazão àquela água para não ter essa enchente. E agora, com essa questão também lá na Vila Vilda, acontecendo isso, tudo bem que é 2028, tem aí mais 6 anos pela frente, mas com a possibilidade aí de deixar de ser lenda, né? Ô Márcio, eu acho que aí é que tá, a gente precisa. A gente fala muito sobre isso, todo mundo, não, política não se discute. Política se discute sim, o Brasil eu acho que não evolui com uma velocidade maior porque a gente não discute política. Só quem discute política é quem está envolvido em algum assunto, quem está envolvido na política. Aí a gente vê algumas reclamações, mas são sempre os mesmos, porque são as pessoas que se interessam e vão lá discutir. Eu acho que toda a população precisa se envolver nesse assunto. A gente tem que acabar com esse tipo de coisa de política de imediatismo. Tem assuntos, a macrodrenagem é uma coisa que não adianta, né? É um processo que é lento. Sim. Só que se não começar, nunca vai ter a solução. Aí se ficar um prefeito pensando, não, eu vou fazer isso, só que é o outro que vai levantar o troféu, a gente não vai chegar nunca em lugar nenhum. Não, então quer dizer, é só em 28, é só em 28. Só que, eu tô com 41 anos. Eu tô falando que desde que eu me lembro de algum assunto, os alagamentos naquela região são frequentes. Permanece. E são, assim, acabam com a vida de muitas famílias há muitos anos. Então, 2028 a gente tá falando de 6 anos pra frente. Isso a gente fala de política de Estado, né? Exato. Feito porque é necessidade de execução do Exato. Então não é alguma coisa que leve 20 anos, mas se não começar, esses 20 anos vão estar cada vez mais longe. Precisa ter uma solução, precisa caminhar, mesmo que a passos curtos, mas precisa sair do lugar. O que não dá é para continuar fincado, enraizado no mesmo lugar sem avançar. A gente só discute política no período eleitoral. Esse é um dos Então, problemas do brasileiro. exato. E para criticar, porque quem fez, quem deixou de fazer, que o outro não vai fazer, assim, de forma muito rasa, porque poucas são as pessoas que de fato conhecem, né, o que a política pode fazer na vida da população e o poder que cada voto, um a um, tem de mudar o mundo, né? Não sou contra você discutir aí a política eleitoral, né? Esse período eleitoral, discussão política, mas tem que se colocar a política pública, né? Tem que se discutir, se cobrar dos agentes, que é muito simples. Você votou e achou que não, isso é só a primeira etapa. Isso aí. A sua cobrança tem que ser. Até para cobrar você tem que saber, Cobrar, né? o porquê cobrar, o que cobrar, quando cobrar, Quem cobrar, né? quem cobrar. Por exemplo, a obra do Sabuó, poucas pessoas conhecem, tem uma obra do outro lado ali. Sim. O Sabuó está acontecendo, que é justamente para sanar esse problema, né? Que é um problema realmente. Vamos a mais uma notícia desta manhã de terça-feira. Sim, falando de trânsito, a CMT informa sobre interdição total da rua Bernardo Pinto, no centro, nesta terça-feira, dia 5. A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão informa que nesta terça-feira, dia 5, a partir das 8 horas, a rua Bernardo Pinto, no centro, ficará totalmente interditada para o trânsito até o final do dia, em função das demolições de guias, calçadas e pavimentação. A interrupção do fluxo atinge a via entre a Avenida 9 de Abril e a Rua Manuel Jorge. Para referência, o local está situado, fica em frente à Praça Portugal. Os motoristas que precisarem acessar a Avenida 9 de Abril desta área devem utilizar a Avenida Joaquim Miguel Couto. Quem estiver na avenida principal e precisa chegar à área para acessar a Rua Armando Salles de Oliveira. A interdição da via será executada dentro dos padrões de segurança vigentes. Os serviços são de responsabilidade da empresa TMK Engenharia S.A. Há uma discussão enorme, né? Começa a Rua São Paulo, se torna a Rua Bernardo Pinto, quer dizer, há uma dificuldade de localização, mas tudo bem, é a rua que fica ali em frente àquele trecho da Praça Portugal, né? Sim. No centro de Cubatão. Então está aí a interdição sendo feita para as obras que acontecem ali naquele local. Que bom que mandaram as informações e, como diz o amigo nosso Armando, não é Nova York, né? É só Cubatão. Mas se tratar como Nova York, a gente não reclama, né? Claro que sim. A gente não reclama dessa situação. Então tá a interdição aí para quem vai estar circulando durante essa terça-feira
vai xingar, mas consciente. É assunto antigo. Esse é um convênio, me lembro desse convênio aí, que já era antigo quando eu tive a passagem pela Secretaria de Obras. E isso estava no cronograma aí há muito tempo. Miguel Couto, Rua São Paulo. Arthur Bernardes, e assim, não só a pavimentação, mas também guias e Revitalização calçamento. Migradouros, né? Então, tava no planejamento, precisa, né? Cubatão é difícil, Não, né? tá péssimo. Para né? cadeirante, para Tá deficiente, assim, Aí para agora- quem não tem problema nenhum, já é complicado você andar. Para quem tem qualquer tipo de deficiência, então é praticamente impossível. E tá ficando cada vez pior. É né? isso aí. Então precisa dessa melhora. E aquele trechinho ali é um trechinho ruimzinho, né? Um buraco, não tem passagem de ônibus ali também. Ali é bem Em frente ao antigo 156. e bem movimentado, né? Vamos à próxima matéria desta terça-feira. Vamos estar falando sobre os combustíveis. Teto máximo de ICMS para produtos e serviços essenciais, convencidos sobre bens e serviços relacionados aos combustíveis, ao gás natural e à energia elétrica, as comunicações e o transporte coletivo. A gente está falando muito de combustível, né? Não vamos falar do ICMS aqui, mas o interessante é sobre serviços relacionados a combustíveis, ao gás natural, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo. Então, comunicação, internet, entra. Sim, Telefonia celular, entra. sim, Telefonia residencial, entra. sim. Então, tudo isso entra. E se tem essa questão das taxas, quer dizer, mexe com tudo, mexe com muita coisa. Eles foram Mexe, inclusive, com a taxa que o banco te cobra de serviço. Claro. E, foi classificado como itens essenciais, né? Que, assim, na verdade, eu não sei como não é. Isso não aconteceu há muito tempo. Há muito mais tempo, né? Então, entra como item essencial, é importantíssimo. São Paulo, então, deu um passo aí muito além. A maioria dos estados aí que já colocaram em vigor trabalha com 17%, 18% com esse teto. São Paulo baixou para 15%. 15%. Então é considerável, né? É importantíssimo para a gente, é importantíssimo principalmente para gestor na análise de contratos públicos, porque se você vai ter aí que tem o tal do... A gente comentava... Sobre... inclusive ontem eu comentei a respeito da aquisição do combustível diretamente pelo ente público. Só que tem um serviço que você está comentando também. Sim, exato. Você vê que ali não fala só de produto, fala também de serviços. Então, vamos dar um exemplo. Contrato de transporte público, serviço de transporte coletivo público na cidade. A maior parte da folha de cálculo, da planilha de cálculo deles é baseado em combustível. Se você vai ter uma redução no combustível... Você tem que ter uma redução no finalzinho lá na tarifa. Assim, não consigo afirmar isso com certeza, mas o que acontece? A lei ela dá uma abertura, todo contrato público ela dá uma abertura para, a partir do 12º mês de contrato, você ter a oportunidade, ter a alternativa de buscar um reequilíbrio financeiro. O que esse reequilíbrio financeiro faz é exatamente menos, né? colocar o contrato dentro dos custos de mercado. Aquela questão que ele fala do aditamento? Exato, até 25%. E o que acontece é o seguinte, a empresa, quando o custo de mercado sobe demais, a empresa não perde tempo em entrar com o pedido de reequilíbrio financeiro contra o serviço público. Agora, o serviço público não tem por hábito buscar o reequilíbrio quando o custo de mercado baixa. Se o custo de mercado baixa e a empresa não trabalha o seu valor, tá cumprindo o contrato, tá. Só que ela tá ganhando um dinheiro superfaturado em cima de um dinheiro que é público. Então é a hora realmente do gestor tratar o dinheiro como do outro e não dele. Eu vou voltando nessa questão. Ontem eu falei que a prefeitura adquire o combustível e ela tem que realmente fiscalizar a questão da bomba, né? Claro. E através dessa fiscalização, vai reduzir para ela, vai reduzir para muita gente. Uhum. E também tem essa questão do transporte dos estudantes, que incide direto sobre o combustível. O transporte coletivo, que você mesmo falou, a compra de mercadorias, tudo que envolve. Você tem remoção de pacientes, você tem frota dos carros aí das secretarias, enfim, você tem uma gama enorme, sem contar, assim, isso a gente está falando só do combustível. Você tem os serviços de
telefonia, telecomunicação, enfim, você tem uma gama aí de coisas, você tem gás, Então, que você utiliza aí em diversos outros contratos também, então você tem uma gama aí de análise que realmente, se a gente começar a trabalhar, a gente, quando eu digo quem estiver gerindo o contrato, para cada contrato você tem um gestor, além de ter os gestores de pasta, você tem um fiscal, então é pegar realmente, se for minucioso, você falou uma coisa importantíssima. O Rio, se eu não me engano, colocou o Procon nas ruas ontem. Fez uma parceria e colocou para poder exatamente buscar, assim, se teve a baixa, ele está tendo esse benefício, o posto tem que baixar lá no bico. O consumidor tem que sentir esse benefício. Cara, quantos postos a gente tem na cidade de Cubatão? Então não dá para de repente fazer uma parceria, uma força-tarefa aí, uma junção de secretarias. Você tem o pessoal da fiscalização aí para rodar, você tem o pessoal da CMT que dá para ir rodando. Cara, vamos unir forças para o munícipe, isso falando especificamente de Cubatão, mas expande para qualquer cidade aí, em especial do estado de São Paulo. É difícil começar a rodar e fiscalizar, porque Cubatão sempre teve o maior preço de toda a região. Com a refinaria no quintal. Então, e não baixa, isso aí é uma outra guerra também, que por mim, eu não sei como é que a gente ainda é refém de distribuidor de combustível, porque que tá, você tem a refinaria do seu lado, só que se o camarada pegar o combustível de um lado da rua, atravessar com ele, se levar num balde, você tem que trocar a nota e você tem que pagar o valor da distribuidora e não da refinaria, enfim, isso é outra discussão que enquanto não entrar. Só que aí que tá, se tá tendo aí algum tipo de benefício, vai ter alguma vantagem que deve chegar para o consumidor, o poder público, assim, em todas as esferas, tem que trabalhar e fiscalizar para que isso de fato chegue. Porque senão, o que mais precisa, que é o camarada do consumidor final, não vai ver a cor disso. Eu não sei nessa questão de combustível, acho que nem mesmo se colocássemos as bombas ligadas direto no tanque da Petrobras, nós teríamos o combustível mais barato. Porque é incrível, ninguém explica. Nós temos na Ricardo em São Paulo combustível baratíssimo, 5,40 a gasolina, 5,47, 5,49, o álcool 3,90. E nós temos a refinaria aqui, pagamos o álcool, a gasolina mais caro, o diesel mais caro, quer dizer. A gente já ouviu. Não se explica. A gente já ouviu umas desculpas do tipo. É claro que tem todo um contexto, eu até conheço esse contexto, então eu sei que muitas vezes não depende da refinaria de fato, tem um lance da distribuidora, mas assim, a desculpa em alguns momentos. Não, mas é que Cubatão, para entregar em Cubatão, mas espera aí, o combustível ele vem todo de fora. Para entregar em Cubatão, para entregar em Santos, o veículo roda mais. Para entregar na Praia Grande, o veículo roda mais. E assim, será que é uma distribuidora diferente que entrega para Cubatão do que para o restante da região? Quer dizer, ali Cubatão é o preço mais caro de toda. A gente tem caminhões abastecendo, trazendo combustível, voltando combustível o tempo todo. E Cubatão ainda tem esse problema de ser o mais caro de toda a região. Não tem consumo? Bom, vai ter cada vez menos. Exato. Cada vez menos. Porque mesmo quem é da cidade vai sair para abastecer. Vai sair para abastecer. O pessoal vai dar um rolê em Santos, abastece. Claro. Vai passar na Praia Grande, abastece. É isso aí. Sobe a serra, abastece. Sim. Isso vai causar esse impacto. E o combustível vai continuar caro aqui. Baixou, mas não baixou igual está baixando nas outras cidades. Como é que pode você ter 6,80, 6,40 aqui e uma cidade de 5 e pouco? Não dá para discutir. Mas chama a questão também sobre essa questão dos contratos públicos. Vamos colocar aqui de uma forma geral, vamos colocar aqui um 5% de redução, se conseguíssemos isso devido a reflexo do ICMS. Bom, esse 5% é muita coisa. 5% se a gente estiver falando exatamente 5% em cima de R$5, mas 5% em cima de 5 milhões? 5 milhões, 10 milhões, sabe, 100 milhões. Entendeu? Esse é o grande lance, porque se você pegar os diversos contratos que conseguem ter benefício dessa redução, você completa, você faz o cálculo disso até o final do ano, são 6 meses aí de uma economia absurda que pode reverter para um monte de outro serviço que o público precisa. Muito mais, quer dizer, você tem essa coisa, estamos chamando aqui para um índice de 300 milhões, vamos colocar aqui, no mínimo de contratos, eu estou tirando folha de pagamento. Sim. Estamos colocando 300 milhões, 10% são 30 milhões, 5% disso são 15 milhões de reais. É muita coisa. Em economia, que dá para fazer muita coisa, dá para reformar a escola, dá para fazer calçada, né? Dá para arrumar alguns próprios, dá para arrumar telhado, né? Principalmente agora no inverno, que tem a incidência de chuva melhor, é a melhor época de se mexer em telhado, né? Você paga praticamente, paga e sobra, pagaria e sobraria, né?
dinheiro do contrato do ano inteiro da merenda escolar. Da exemplo, merenda pro escolar. município inteiro. E tem essa questão, por exemplo, transporte coletivo. Baixou ali, vai baixar para todo mundo, melhora para todo mundo. Já que quando impacta a gasolina, impacta tudo, eu quero ver a redução na bomba, no mercado. Tem que ter reflexo disso. Transporte coletivo, você deu um exemplo muito bom, né? Porque qualquer aumento que tem, tem que aumentar o subsídio, então, não, tem que aumentar a tarifa, tem que... Assim, piscou um centavinho a mais ali, não, precisamos sentar para realinhar. Então, quando é para baixo, não... Então tem toda essa... A gente está brigando nos postos porque é uma venda direta. Sim. Só que a incidência do ICMS sobre os combustíveis reflete no geral. Sim. Quando sobe a gasolina não reflete no geral, não é isso? Quando baixa também vai ter que refletir no geral. Aí. No gás de cozinha vai refletir em tudo. É isso aí. Tem que ter, né? E é necessário a cobrança do munícipe, a cobrança do cidadão. Senão vai ficar tudo do jeito que Vai ficar do antes. jeito que tá. E não tem alteração. E essa questão dos contratos é essencial observar isso com muito cuidado e observar essa redução. Virou uma matéria que todo mundo está ouvindo falar, mas quando começar a sentir no bolso é que vai dar valor. Não É isso aí. Não, porque o Márcio, hoje a gente está passando em um momento de crise, e não é uma crise no Brasil, né? É uma crise mundial, em nível de mundo. Você olha aí, os outros países também estão sofrendo bastante, a Europa sofrendo muito, Estados Unidos aí com uma inflação que não se vê há muitos anos. Mais de 60%. Então, quer dizer, a gente tá, tudo é um absurdo, né? Tudo é um absurdo. Você entra no mercado, tá um absurdo. Você vai comprar uma carne, tá um absurdo. Então, o combustível, num nível de R$7 o litro, e assim, são R$7 o litro, não é R$7 o litro da gasolina aditivada. Não, é R$7 o litro da gasolina comum, R$7 o litro do diesel. O diesel tá mais caro do que a gasolina. Sim. E aí reflete no transporte de tudo que é carga, porque os caminhões rodam com diesel, e aí você sobe, assim, eles já têm uma rentabilidade mínima, o transporte é o que menos tem margem em toda a cadeia logística, e aí ele não vai conseguir suprir, aí para estrada, e agora o governo criando o PEC para dar benefício, para dar uma bolsa, auxílio para o motorista. O motorista não quer viver de bolsa, ele quer viver de trabalho. Ele quer trabalhar, ele quer trabalhar e ter, assim, quem trabalha não quer ficar recebendo bolsas. O cara quer ter condição de, com o seu trabalho, o seu suor, gerir a sua família, pagar suas contas, ser reconhecido. E assim, hoje no nível que a gente está de inflação, no nível que a gente está de custo geral, tá difícil conseguir terminar o mês e pagar as contas. O pessoal tem uma ideia, um caminhão pesado, ele traz em torno de 3 a 4 km por litro de combustível. Uma bolsa de R$1.000, ela equivale aí a 130 litros de combustível. Né? 130 litros, ele vai rodar 500 quilômetros. Estou errado? É isso aí. 500 quilômetros. Ou seja, está refrescando? Não está. Não está refrescando. Tanto assim, ajuda alguma coisa, ajuda, mas não está refrescando. Afinal de contas, quando ele vai abastecer, o custo ainda é muito alto. 500. O custo ainda é muito alto. Então a gente está falando aí de alguma situação. Você comentou que também estão tentando colocar nessa PEC os motoristas de alternativo. Dar uma ampliada, eles estão tentando fazer uma alteração. Eu acho difícil isso acontecer, pelo menos nesse primeiro momento, porque toda alteração no texto volta para análise, então eu acho que ainda não é o. Eu acho que eles vão passar do jeito que está, para poder aí depois se pensar em alguma alteração, mas eu acho que vai passar da maneira que tá, porque vai se mexer no texto agora é delicado. É complicado. Se atrasa muito o processo, que eles estão querendo que rode logo o ano eleitoral, né? Então tá todo mundo preocupado que isso saia logo. Tem essa situação. Que chegue no eleitor logo, né? O problema não é o consumidor, não é o público, é o eleitor. É o voto. Então a ideia é que chegue logo aí o voto. Lembrando que a partir do início dessa semana não se pode mais ter participação de pré-candidatos e até governantes em inaugurações. Sim. Então, quem inaugurou, quem não inaugura mais. Não, e muita coisa é vedada, inclusive precisa entrar em estado de emergência para poder colocar essa PEC para rodar, porque sequer esses programas poderiam estar saindo esse ano, em ano de eleição. Você vai ter que entrar em situações. Então é toda uma estratégia aí. E se entra o governo federal, as prefeituras acabam entrando também. E aí volta aquela situação que muitas coisas
fora do período de emergência, necessidade de emergência, não pode ser feito. Ah, não, e aí vira. O grande Vai problema virar disso uma o grande dúvida. problema desse tipo de estratégia, desse tipo de escape que se utiliza é esse, né? Se ele abre essa exceção, os municípios acabam embarcando, só que no município não é ano eleitoral. O ano eleitoral é no Governo federal. para estado. governo estadual e federal. E aí começa a usar desse tipo de subterfúgio para poder obras emergenciais, enfim, uma série de coisas que Facilitadores a gente não desagradável. é chato até começar a falar porque já o sangue dá uma subida. Dá uma subida, né? É aquela ferramenta que é igual o Santos Dumont, né? Criou um avião para encurtar a distância e o pessoal levou bomba. Sim. Quer dizer, então Sim. tem essa situação, você faz com uma boa intenção ali, mas a mesma é uma via de mão dupla, né? Então, essa dificuldade. Ela quebra as travas, né, que existem exatamente para evitar fraudes, corrupções, e aí você começa a abrir a porteira. Aí fica E aí difícil, você o vai- controle aí- fica bem mais Aí difícil. o pessoal compra respirador aí de 50, 60 mil né? E reais. vira né? justificativa para qualquer coisa depois, né, Márcio? Aí Esse é o vira, problema. foi o estado de emergência, foi a pandemia. A pandemia fala, não, eu fiz muita coisa, mas tem coisas que é responsabilidade minha, né? 10 horas mais 15 minutos, estamos chegando no finalzinho desse Virtual News hoje. Estreia do César conosco aqui, é uma satisfação. Mas antes de mais nada, mandar um abraço pro Joaquim, né? Opa! Da dona Selma. Meu pai é um abraço pro guerreiro, meu Deus. pai é um grande guerreiro. Meu pai e minha mãe, eles são, que a gente fala direto, meus pais são, a resiliência que eles têm, Márcio, é algo que eu invejo demais. Porque assim, meu pai é de uma época em que Cubatão eram sítios, eram chácaras, ele era um Começo distrito, de tudo, não era né? um município, era distrito ainda. E assim, viveu épocas aí durante todos esses anos, para fazer 80 anos, então durante todos esses anos ele pegou épocas áureas da cidade e assim, ver o estado em que o município de Cubatão se encontra hoje é totalmente lastimável. É muito triste, é muito triste, assim, eu lamento demais. E assim, além de serem meus heróis aí, Ele tá no guias, Conseg, né? Ele tá no Conselho ele de Segurança. tá como presidente do Do Conselho de Conseg. Segurança. Tá certo, Joaquim. Meu pai é Faz parte da guerreiro, luta. aí tadinho, dá vários socos em ponta de faca. Aí eu falo, pai, essa briga aí não. Essa não Falta adianta. vontade, não é que falta solução, falta vontade, mas ele continua acreditando e isso aí eu admiro demais. Beijo, pai, beijo, mãe, eles são meus heróis aí, são guerreiros realmente. Né? Obrigado por aceitar o convite, estar participando conosco. Você está aqui nas terças-feiras agora. Espaço aberto para o César, para a gente Legal. bater esse papo sempre. Márcio, fico honrado aí, muito grato pelo convite. Você é meu parceiro, meu amigo. Eu acho que bate-papo e informação verídica e atualizada é sempre importante para todo mundo. Conte comigo, a gente está junto e a gratidão é toda minha pelo convite. A gente aqui fala de todos os assuntos. E é lógico, ruas esburacadas, calçadas quebradas, situações para se arrumar, tem em todo lugar. E isso tem que ser feito e tem que ser arrumado. Isso faz parte. Quando você elege alguém, essa é a função. Cuidar melhor daquilo que é público. Porque o que é público é de todos nós, tem dono. E o patrão é você. É isso. Cezinha, um abraço, gratidão. Maria Clara, brigadão. E agradecendo sempre a sua audiência. Daqui a pouquinho o programa sobe para o nosso canal. E você pode acessar tanto no YouTube como também no site. Um abraço a todos. Voltamos a falar de combustíveis aqui e até quinta-feira tem novidade. Okay? Grande abraço, fique com Deus e até amanhã, ao meio-dia. André Lima amanhã, hein? Meio-dia, ó. Amanhã às 9 da manhã, às 9h30 da manhã. André Lima participando conosco amanhã. Fique com Deus e até lá.